Imagine você aí que a mulher está me assistindo a seguinte situação. Você está andando na rua onde você mora e conhece toda a sua vizinhança tranquilamente ao lado do seu marido, noivo, namorado, ou do seu irmão, do seu pai, do seu avô, do seu tio, e de repente este homem que está lhe acompanhando, que você conhece desde sempre, sabe que é inocente de qualquer crime que possa ser acusado, é de repente puxado por homens em um bar que vocês passam, é arrastado até um muro onde ele começa a sofrer um espancamento enquanto uma mulher berra para a rua inteira ouvir que ele era um estuprador, um pedófilo. Você, sabendo da inocência dele, vendo aquela situação desesperadora, obviamente entraria em pânico e imaginem aí que vocês nem conseguissem fazer nada até que as pessoas que estão espancando aquele homem que você conhece ali, que faz parte da sua família, que é um ente querido seu, é levado à morte. Isso foi o que aconteceu com a sobrinha de Antônio Batista da Fonseca. Este homem era um senhor de 74 anos, morador no bairro Central Carapina, na Serra, na Grande Vitória, que sofreu esse linchamento público em 30 de maio de 2021, sob uma acusação falsa de que havia abusado sexualmente de 2 crianças. Este foi o caso de uma denúncia falsa feita que não chegou nem mesmo a ter uma atitude errada da parte da polícia, como nós vemos acontecer tantas vezes. Neste caso, a mentira foi o que levou à morte desse homem por parte até de vizinhos dele, que foram levados por essa atrocidade que foi passada para eles que esse homem havia cometido. A mentira que levou Antônio à morte foi gerada por sua própria ex-namorada, com a qual ele teve um relacionamento de 20 dias e para a qual ele já tinha o hábito de presentear constantemente de formas diversas, até mesmo com alimentos. Ele dava presentes até mesmo para as filhas dela, uma de 9 e uma de 3 anos. E após uma discussão do casal, onde Antônio tomou de volta um celular que ele havia presenteado à namorada, ela ficou com raiva dele, entrou em contato com o pai de suas filhas e inventou para ele que o seu atual namorado, ex-namorado, havia estuprado suas filhas. Ela, inclusive, se aproveitou do fato de que uma delas estava com uma assadura para corroborar com a mentira. Eu, inclusive, aproveito essa deixa para dar uma pausa no conto do caso e deixar um alerta para todos os homens que estão assistindo, que tenham muito cuidado. Esse alerta fica para vocês também que são mães, que são avós, que são irmãs, alertarem os seus entes queridos que têm as suas esposas, têm suas namoradas e estas têm filhos de outros relacionamentos. É um cuidado que tem que se ter porque não são todas as mulheres, obviamente, mas o número de mulheres mau caráter que vem usando até mesmo dos próprios filhos para tentar prejudicar homens inocentes com acusações de pedofilia é cada vez mais crescente, então vale muito a pena ter esse cuidado para que não ocorra uma tragédia com este homem que faz parte da sua vida, como aconteceu com seu Antônio. Como eu disse, a ex-namorada de seu Antônio entrou em contato com o pai de suas filhas, inventou a mentira e este, acreditando, já movido totalmente pelo ódio, entrou em contato com conhecidos seus da vizinhança e os deixou alerta da situação do suposto crime para que eles o avisassem caso localizassem o Antônio. E o que aconteceu foi exatamente a situação que eu apresentei logo no início, que não era hipotética. Seu Antônio estava andando com sua sobrinha na rua e ele passou na frente do bar, onde as pessoas com os quais o pai da menina havia entrado em contato e eles o seguraram na hora, mandando uma foto para o pai das meninas, avisando que ele estava ali, e este mandou que eles o segurassem lá até que ele chegasse. Seu Antônio não teve como se defender de maneira nenhuma, obviamente ele já era um senhor de 74 anos, ele estava em desvantagem porque eram 3 homens jovens e mais uma mulher ali, incitando ainda a população e propagando a mentira, pleno os pulmões de que ele era um estuprador, um pedófilo. Quando o pai das meninas apareceu, ele se juntou com os homens que já estavam segurando seu Antônio, arrastaram ele até um muro e começaram a desferir chutes e socos nele. A sobrinha dele a todo instante berrando, desesperada, dizendo que ele era inocente, ao passo que a outra mulher estava berrando para a rua inteira ouvir que ele era um monstro, um pedófilo, um estuprador, que ele havia mexido com as crianças. E André, o pai das meninas, por fim, pegou um pedaço de pau com pregos presos nele e começou a acertar a cabeça de seu Antônio com isso. O que, obviamente, não teria como ter outro resultado senão levar ele a óbito. Ele caiu no chão, ele continuou tomando as porradas e, obviamente, veio a falecer. A reação do pai das meninas, de certa forma, é compreensível. Qualquer pai, qualquer mãe que ama os seus filhos, que dá-lhe o seu suor, o seu sangue todos os dias para criar e proteger eles, teria reagido de uma forma parecida ou pior. Mas o problema está justamente em fazer justiça com as próprias mãos, uma vez que você não sabe de todos os fatos. Já seria errado ele estar tirando a vida de uma pessoa, uma vez que a justiça está aí para fazer os criminosos pagarem, e pior ainda é o fato de ele ter tirado a vida de um homem inocente e sem saber disso, justamente porque a investigação policial que teria ocorrido se caso isso fosse levado à delegacia, que seria a atitude acertada deste homem, foi feita referente à morte de seu Antônio. O pai das meninas e os outros que se juntaram com ele foram presos, tiveram que responder por isso. A mãe das meninas, que foi quem iniciou com a mentira, ela só teve que responder porque ela chegou a fazer o BO na delegacia, dizendo que as suas filhas haviam sido estupradas pelo seu Antônio, que
que, feitas as investigações policiais devidas, foi descoberto que era completamente inocente. Então nós podemos ver claramente que esta mulher, completamente sem escrúpulos, ela não só deu um fim à vida de seu Antônio da forma mais injusta possível, ela também destruiu com a vida do pai, das filhas dela e com aquelas pessoas que acabaram se envolvendo no linchamento. Não tem defesa para elas, obviamente, tirar a vida de um ser humano, independente do que seja, é um crime horroroso que não deve ser de nenhuma forma incentivado a você procurar a justiça com as próprias mãos. Por mais lerda que a nossa justiça seja, ainda existe. E justamente por isso, a justiça foi feita com eles. Eles tiraram a vida de uma pessoa, ainda que seu Antônio fosse culpado, eles teriam que responder por isso. A pior coisa foi justamente eles terem atacado um senhor de idade indefeso que era completamente inocente das acusações que estavam sendo feitas contra ele e que até aquele presente momento ele sequer tinha ciência. Ele nem mesmo soube que essa mentira estava sendo propagada para ele poder chegar na delegacia, identificar a mulher, falar que ela estava fazendo essa calúnia contra ele e poder se defender. Ele não teve essa chance. Ele foi massacrado em praça pública, ele foi linchado da forma mais cruel possível e morreu de uma forma extremamente injusta. A falsária ainda sustentou a mentira em um primeiro depoimento, mas uma vez que as investigações foram feitas de fato, houve os exames das meninas, foi constatado que não houve conjunção carnal com nenhuma das duas, nem a de 9 nem a de 3 anos. Elas também passaram por atendimento psicossocial na delegacia de atendimento à criança e adolescente e, obviamente, foi constatado que não havia crime nenhum, que tudo não passava de uma mentira inventada por ela, que acabou por confessar, inclusive admitir que ela havia feito por vingança após ele tomar de volta o celular que havia dado de presente pra ela, uma vez que ele já tinha o costume de presentear ela com dinheiro e com comida. Ela achou a coisa mais absurda do mundo e por isso ela precisou arrumar uma forma de dar um fim à vida dele. É um caso revoltante, de fato é uma história nojenta de ser contada e infelizmente não é a única, porque vocês podem ter certeza que eu nem tinha noção, mas foi só eu começar a procurar casos como esse que de repente eu acabei descobrindo uma realidade horrorosa que acaba ficando escondida de todos nós, porque se vocês procurarem ver, quase ninguém fala da quantidade absurda de homens que hoje não só são mortos, assim, em linchamentos públicos, alguns são vítimas do tribunal do crime e para não falar naqueles que acabam sendo presos injustamente e sofrem estupros nas delegacias por crimes que eles nunca cometeram. Como eu disse, basta vocês se imaginarem nessa situação para entender o horror que foi isso. Se imaginem no lugar da sobrinha de seu Antônio que estava acompanhando ele no caminho de volta para casa, em um bairro onde eles moravam, que eles conheciam todo mundo, e ela de repente se vê ali naquela situação sem nada poder fazer para salvar o tio dela. E vocês, homens, se imaginem no lugar de seu Antônio. Dessa forma, você sendo linchado por um crime que você não cometeu, por uma mentira inventada por uma ex-namorada revoltada. Por isso eu deixo novamente o alerta, o pedido de verdade, para que vocês, homens que se envolvem com mulheres, tenham muito cuidado com essa situação, porque da forma que está hoje, com leis para proteger a nós mulheres, as crianças de toda forma possível, não existe uma lei que proteja os homens do tanto de injustiças que estão ocorrendo com eles e principalmente da forma como mulheres sem caráter, cruéis, criminosas de fato, estão se aproveitando das leis que existem para nos proteger, para poder prejudicar homens inocentes simplesmente ao bel prazer delas, porque elas querem e porque elas estão podendo. E as mulheres, eu deixo esse alerta referente aos homens que fazem parte da vida de vocês. Pode ser o seu marido, pode ser o seu noivo, namorado, pode ser o seu irmão, pode ser o seu filho, pode ser o seu sobrinho, o seu neto. Da forma que está, infelizmente, todos os homens estão absolutamente vulneráveis de todas as formas a esse sistema que está dizimando completamente com a nossa civilização e com a seriedade com que estamos levando a justiça, que cada vez mais é manipulada por mulheres criminosas para poder prejudicar homens inocentes. Falar sobre aquele caso do aposentado que foi morto injustamente na Serra. Seu Antônio Batista tinha 74 anos. Foi linchado por populares depois de ser acusado de estuprar 2 crianças em Central Carapina no final do mês de maio. Os participantes do crime, você vê na sua tela, estão presos. E a família do idoso, como é que fica? A gente ouviu a sobrinha do aposentado, ela deu entrevista segurando um boné que era dele. Está muito revoltada. Você vai ver nessa reportagem. Ela disse que acreditava muito na inocência do tio e agora ela pede justiça. Quero perguntar a vocês, pessoalmente aqui, se valeu a pena a luta de vocês para matar um inocente. Quando eu falava que meu tio era inocente, vocês perguntavam para mim, e se fosse uma filha sua? E se fosse uma neta sua? Tá vendo aí, população? Não era minha neta, não era minha filha, não era filha de ninguém. Meu tio era inocente. O desabafo é de uma sobrinha que viu o tio ser linchado pelos vizinhos. Isso foi no dia 31 de maio, em Central Carapina, na Serra. Dona Ivone guarda com carinho o boné do tio, seu Antônio Batista da Fonseca, de 74 anos. A sobrinha tentou salvar o aposentado. É uma sensação de incapacidade, porque o que eu queria era só trazer ele para dentro da minha casa, esperar a polícia chegar
e fazer do jeito que tivesse que ser feito. Se ele devesse, ele pagasse. E se ele não devesse, que acabasse por ali, né? No vídeo dá pra ver que a população estava furiosa, incentivando os assassinos. Agora pra ver o que acontece aí, ó. É isso aí mesmo. As investigações da polícia mostraram que seu Antônio foi morto por causa de um boato espalhado por uma mulher de 26 anos, com quem ele teria se relacionado por um mês. A mulher tem 3 filhos e disse que o aposentado estuprou as filhas de 3 e 4 anos. A polícia investigou e descobriu que as meninas não foram estupradas e que a mãe acabou mentindo. A polícia diz que seu Antônio Batista era inocente. Ficou comprovado que não houve o estupro. No primeiro depoimento prestado pela mãe das crianças na delegacia, ela mentiu do começo ao fim. Inclusive negou até o óbvio que era o relacionamento dela com o Antônio. A partir daí, nós produzimos provas que desqualificaram por completo a versão apresentada por ela. O pai das crianças, André Luiz Alves Ferreira de Souza, de 29 anos, matou seu Antônio junto com Patrick Joy Cabrini Alvarenga, de 33, Josimar Lima Ferreira, de 35 e Márcia dos Santos, de 31 anos. O delegado explicou como foi a participação de cada um deles. Na noite do crime, o Josimar e a Márcia se encontravam em um bar quando avistaram o Antônio passando pelas ruas. O Josimar segurou a vítima, bateu uma foto dela e mandou para o André, tendo este confirmado que o Antônio era um indivíduo que supostamente teria abusado sexualmente das 2 filhas. Além disso, o André pediu para o Josimar e a Márcia segurarem a vítima no local até a sua chegada. O André e o Patrick desferiram várias pauladas no rosto e na cabeça da vítima até a sua morte. Eu não desejo mal para eles, eu não desejo nem um pouquinho do que meu tio passou para eles, entendeu? Eu só quero que a justiça seja feita. E eu sei que vai ser. Será sim. É importante a gente lembrar mais uma vez da fala do delegado Rodrigo Sandimori. A gente mostrou ontem aqui, ele esteve à frente dessa investigação. Quem pune é a lei, é a justiça. O popular não tem que fazer justiça com as próprias mãos. Para isso a gente tem a polícia para investigar, o Ministério Público para acusar e a justiça para julgar. Ver um inocente morto dessa maneira realmente é lamentável.